Maringá, ambos da Universidade Estadual de Maringá. Então, professor Costa, eu passo para o senhor a palavra para que possa continuar com a sua palestra. Acho que o fone está fechado, senhor. O microfone está fechado. A gente tem que aprender leitura labial em algum dia das nossas vidas. Bom dia, professora Kátia, né? Bom dia, Igor. Bom dia, professor Carlos Alberto. Bom dia aos demais membros, professores, pesquisadores, né, que estão participando desse evento, né? De antemão, eu já gostaria de parabenizar, né, ao Igor e à Kátia, né, pela excelência do trabalho. Cara, eu vendo as palestras aqui, ó, eu quase que mudo de profissão, viu? Eu quase que vou estudar bactéria. Eu estou quase pensando em mudar de ramo, parar com esse negócio inorgânico e passar por orgânico, porque é muito interessante. Cara, é realmente uma coisa muito bacana. Eu parabenizo vocês pelo trabalho, né? Eu vou iniciar a minha apresentação, vou colocar ela em uma janela, acho que é essa daqui, compartilhar. Ok? Sim. Estamos com ela aí ao vivo? Sim. Então, nós vamos hoje, né? Bom, obrigado, Ivan, pela minha apresentação, né? Eu sou um cara inorgânico, né? Eu trabalho com solos, né? Sou químico e mineralogista, né? Essa seria mais mineralogia que química, né? E matéria orgânica, tudo que é orgânico para mim, quando chega no laboratório, a gente dissolve ou queima. Então, eu fico feliz de ver as palestras e ver a quantidade de coisa que eu estou perdendo. Mas não tem como estudar tudo, né? Então, a gente vai tendo que, tentando abordar, interagir com a parte orgânica de diferentes formas para que a parte inorgânica tenha o seu trabalho, ela possa exercer as suas funções, né? Esse tema de remineralizadores de solo, na construção do solo agroecológico, já é uma coisa que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Financiamento de pesquisa no Brasil já é difícil. Financiamento de pesquisa em mineralogia de solo, eu vou dizer para vocês que é quase impossível, porque ninguém está interessado em mineralogia de solo. O Brasil parece que já sabe tudo da mineralogia dos solos, e eu passei muito tempo tentando aprovar projetos e nunca consegui. Então, para conseguir viabilizar nossos trabalhos de pós-graduação, de graduação, o que eu fiz? Eu migrei para a área de resíduos. Trabalhar com resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos, né? Qualquer coisa que pudesse fornecer um macro ou um micronutriente para as plantas e para a parte ambiental, né? A gente trabalhou. E aí vem uma diversidade enorme de materiais. Isso vai ser, algum dia eu vou escrever sobre isso. Mas um dos resíduos que parou nas nossas mãos já há uns 10 anos era pó de rocha, o pó de basalto, né? O pó de basalto já vem sendo estudado há muito tempo como um condicionador de solo. Ele vai melhorar os atributos químicos, físicos, microbiológicos do solo, certo? E isso é uma coisa que me interessava, porque ele alterava, né, inclusive, a parte da mineralogia. Então, a gente veio com o tempo, nesses 10 últimos anos, 10, 15 anos, várias dissertações e teses dos nossos alunos faziam essa interface com o pó de rocha. Pó de rocha virou instituição. A Embrapa, né, em 2012, criou uma legislação específica para pó de rocha e transformou pó de rocha em remineralizador. Então, existe uma legislação hoje própria para esse tipo de material. E existe um incentivo muito grande, né, de várias empresas no Brasil, produtoras de pó de rocha, não só para como condicionador de solo, mas como adubo. Então, começou-se a pensar e a utilizar e a produzir pós de rochas, né,
que pudessem contribuir com a fertilidade do solo. Isso é novidade? Claro que não. Calcário é pó de rocha, né? Todo o cloreto de potássio usado na adubação de plantas é pó de rocha, né? Os adubos fosfatados naturais ou que vêm da África são todos pós de rocha. Então, existe já um monte de trabalhos mostrando a importância desses materiais, né? E a possibilidade da adubação, utilizando esses materiais, sem a necessidade da utilização de adubos químicos, sem a utilização de super simples, super triplo, ureia, MAP, DAP. Então, isso me interessava. Mas por que me interessava? Por causa de um elemento, por causa do silício. O silício é o cara para mim, do ponto de vista da química e da mineralogia. Então, eu não sei por que não andou. Então, nos últimos anos, a gente tem feito algumas palestras, dado alguns cursos de especialização, sempre abordando esse tema, mas do ponto de vista do solo. Então, teve a reunião paranaense de ciência do solo, em Ponta Grossa, em 2019, teve o evento da própria agroecologia, em 2020, né? E nós fizemos uma palestra. Teve um outro congresso brasileiro de agricultura sustentável, eu também dei uma palestra nesse curso, abordando a parte de inorgânica dos remineralizadores, a parte envolvendo rocha, mineral, solo e a interação que esses grupos têm. Hoje, eu não vou tratar disso. Vou abordar rapidamente, mas eu não vou abordar esse aspecto. Bom, o que é um remineralizador? Isso definido pelo Ministério da Agricultura, pela lei número 12.890 de 2013. É essa lei que tornou, né, pó de rocha num produto. O material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho por processos mecânicos, moagem, e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das propriedades físicas ou físico-químicas ou da atividade biológica do solo. Então, aí a gente já tem que separar. Existem remineralizadores que são adubos, que você pode dar garantia da quantidade de fósforo, potássio, né? Da quantidade de micronutrientes. Eles são adubos. Agora, uma grande parte dos remineralizadores, né, não são adubos, né? Porque não atingem níveis de NPK e nutrientes que o Ministério exige. Eles são condicionadores de solo. Muito bem. Rochagem. O termo rochagem era o termo mais comumente utilizado, né? Tecnicamente, cientificamente, era mais usado esse termo até o advento da Embrapa entrar com o termo remineralizador. É a prática de recuperar a fertilidade de solos pobres e lixiviados através do uso de misturas de rochas ou pó de rocha. Essa prática torna possível a substituição do uso de fertilizantes químicos, abaixando o custo e o impacto ambiental. Então, aqui já tem, né, essa mistura de propósitos, né? Ele é um fertilizante, pode ser um fertilizante, e pode ainda melhorar as condições do solo para fins de produção agrícola. Sinônimos desses termos, a gente tem biomineralização, pó de rocha, rochagem, farinha de rocha, agrominerais, remineralizadores. Então, isso já é uma coisa bastante instituída, né? Agora, em novembro, ia haver o maior evento, né, de rochagem ou remineralizadores em Catalão, Goiás. Infelizmente, com a pandemia, nós não vamos ter esse evento presencial, mas ele vai ocorrer na forma online e vai ocorrer realmente uma reviravolta, eu acredito, né, no uso desses materiais na agricultura. Muito bem, aqui está a Lei 12.890, né, que trata exatamente da criação dele. Então, juntamente com adubos, com corretivos, né, que já eram
já existiam do ponto de vista do Ministério, agora também tem os remineralizadores. Então, eles já existem como produtos que podem ser comercializados. E o país já tem aí em torno de 15 empresas que comercializam diferentes tipos de pó de rocha. O Paraná tem 3, né? Uma em Palotina, que vende pó de basalto, e 2 na região sul do estado. Uma vende um produto ele é um resíduo de uma rocha rica em micronutrientes, a rocha não é xisto, e tem uma outra empresa que agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas existem 3 empresas, e cerca de 15 no país. A maior concentração delas está em Minas Gerais, né? Então, a rochagem é a prática de recuperar, né, cujo objetivo é recuperar a fertilidade dos solos, solos pobres, solos lixiviados, e é feito utilizando misturas de rochas, pó de rocha e minerais. Vejam bem, aí tem 3 adubos: o cloreto de potássio, o carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio, que são minerais, mas que estão também considerados adubos, como fontes de potássio, de cálcio. O cálcio é um corretivo, né? O carbonato de cálcio é o corretivo oficial para solos ácidos, né? E o sulfato de cálcio é o principal mineral, é a gipsita, né? Ali está a anidrita, que é utilizado para correção de solos alcalinos. Mas são minerais moídos. Muito bem. Os remineralizadores são obtidos a partir de um processo chamado de comminuição, dividido em etapas de britagem e moagem em diferentes moinhos. Na britagem, os blocos de rocha são reduzidos a fragmentos. Na moagem, os fragmentos são reduzidos à granulometria desejada. E aí tem 3 granulometrias que podem ser utilizadas: o farelo, que é o de 2 a 0,84 milímetros, o pó, de 0,84 a 0,3 milímetros, e o filler, que é menos 0,3 milímetros, que é a mais fina e a mais cara. Então, é claro, né, do ponto de vista de disponibilidade de nutrientes e de velocidade de liberação dos compostos, que a granulometria filler seria a mais recomendada. Mas ela é muito cara, né? E aí, a tentativa de substituir fertilizantes, né, pode ficar invalidada, porque fica mais caro produzir esse filler. Então, os pós de rocha são uma combinação desses 3 materiais. Essas 3 tipos de peneiras são também as mesmas utilizadas para calcário, para classificação granulométrica do calcário. Aí está o custo de produção de 20 a 30 reais a tonelada, mas já tem gente vendendo a muito mais que isso. 5 vezes esse valor da tonelada de pó de rocha. Quer dizer, o comércio está ocorrendo. No Brasil, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, minerais que podem ser utilizados como fonte de nutrientes para as plantas, né, e que são comercializados também, não só aqui, mas também internacionalmente, né, são vários materiais. Nós mesmos estamos adquirindo vários desses minerais para fins de experimentos em nosso laboratório. Os nossos solos, infelizmente, né, do ponto de vista da evolução deles, eles são predominantemente pobres nesses minerais. Então, na fração areia dos nossos solos, fração areia e na fração silt, predomina quartzo, que é um mineral que não tem nenhum nutriente. Não tem nenhum nutriente à disposição. Nutriente essencial às plantas. Tem sílica, tem silício. E o outro mineral comum nos nossos solos é a caulinita, que é um alumínio silicato, né? Esse sim, um mineral que tem nenhuma... ele simplesmente ocupa o volume e o espaço do solo, mas sem nenhuma propriedade importante que possa melhorar as condições de fertilidade dos nossos solos. Então, as reservas nutricionais dos nossos solos são extremamente baixas, considerando a predominância desses minerais. Seria conveniente, né, que houvesse a presença de esmectitas, de vermiculitas, sepiolita, talco, glauconita, feldspatos, feldspatoides, minerais ferromagnesianos, como as olivinas, os piroxênios e os anfibólios, vidros vulcânicos, fragmentos de conchas, zeólitas, apatitas, micas, incluindo a muscovita. Nas palestras anteriores que eu mostrei para vocês, eu trato praticamente só
do processo de contribuição de cada um desses minerais na melhoria dos nossos solos, né? É isso que eu trato principalmente nas palestras anteriores. Hoje eu vou meio que passar por cima desse material para tratar de um outro aspecto. Ivan, você vai me dizendo aí mais ou menos o meu tempo, tá? Por favor. Não, tá tranquilo. Bom, qual seria o resultado da ação dos remineralizadores nos solos agrícolas, né? Qual seria essa ação? Para entender isso, a gente tem que entender o que é solo. E esse é um problema, né? Entender que os solos variam na paisagem e variam verticalmente. Esse é um ramo da ciência chamado pedologia. A pedologia é a ciência responsável pela identificação, caracterização, classificação e mapeamento dos solos na paisagem. Sem esse conhecimento, e isso é uma coisa que a gente se debate muito hoje, né? Reproduzir experimentos é muito complicado. É muito complicado, né? Porque o solo, por definição, né, eu gosto dessa definição, é um ser vivo. É um ser vivo. Termodinamicamente, é um sistema termodinâmico aberto, que permite trocas de matéria e energia, horizontalmente e verticalmente. Então, nunca existem dois solos iguais. E pensar que aquilo que você faz no solo vai ser reproduzido no solo do vizinho, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, é necessário um conhecimento mais aprofundado desse indivíduo chamado solo, para que você possa ter melhor compreensão do efeito que os seus tratamentos, que aquilo que você está adicionando, né, que você está produzindo, vão ter na planta e no sistema de produção, né? No Paraná, por exemplo, aqui tem um mapa, esse é o mapa dos solos do mundo, que tem na FAO, né? Cara, é um conhecimento vasto, e não dá para brincar em 40 minutos. Mas sempre é necessário, né, na parte experimental, quando o solo for trabalhado, a definição dessa classe de solo, né? Isso para nós é extremamente importante. No Paraná e na região sul do Brasil, essas são algumas das classes, as principais classes de solos que a gente encontra. Plintossolos, planossolos, argissolos, chernossolos, planossolos, luvissolos, neossolos, latossolos, cambissolos, nitossolos. Só isso? Não. Essas são só as principais classes. Então, esperar que a aplicação de resíduos, seja ele orgânico, seja ele inorgânico, de materiais, de bactérias, de fungos, de adicionantes, de compostos orgânicos, vão ter a mesma resposta, sem considerar que esses solos têm atributos químicos, físicos, mineralógicos e biológicos diferentes, né? Realmente triste do ponto de vista científico da ciência do solo. Então, realmente, né, uma coisa que a gente sempre recomenda é o conhecimento do solo, porque senão pouca coisa se pode extrapolar dos resultados que você tem no seu laboratório. Olha a esquerda. A esquerda tem um solo, né, extremamente rico em matéria orgânica, né, dá para ver diferente, né, o horizonte A, superficial, preto, escuro, e um horizonte B, branquinho. Esse é um solo de clima temperado, né, um chernossolo derivado de calcário. À direita tem um latossolo. Latossolo aqui de Londrina, né, na plantação de café que tem ali na entrada do Iapar, em Londrina. Aí você pode perguntar, mas esses solos têm um conteúdo de matéria orgânica muito diferente. Não. Não. Foi provado que isso é um paradigma, que foi quebrado. Solos em condições naturais, ali é café, claro. Mas se você pegar o latossolo, esse latossolo da mata no Iapar, vai ter o mesmo conteúdo de matéria orgânica que tem aquele chernossolo lá de uma região fria. O mesmo. O mesmo. Então, por que não aparece a cor? Por causa da mineralogia, por causa dos óxidos de ferro, né? E o comportamento físico, químico e biológico da esquerda é completamente diferente da direita. E isso é um conhecimento que foi adquirido nos últimos 30, 40 anos. 30, 40 anos. E é incrível dizer, eu estou com 62, os meus professores já estão todos aposentados, se não morreram. E eu vou ser, acho que um dos últimos mineralogistas que vai ter no Brasil. Dos poucos que vão sobrar. Que estudam mineralogia de solo.
né? E a sua interação com a parte química. Infelizmente, essa é a história. Mas como tudo na ciência é cíclico, daqui uns 10, 20 anos, a coisa vai voltar a ser pesquisada. Mas esses caras são completamente diferentes. O comportamento deles é muito diferente, considerando a sua evolução. Vejam bem, quais são os materiais que a gente vai utilizar, então, para remineralizar o solo? Do ponto de vista prático, qualquer pó de rocha. Qualquer pó de rocha pode ser utilizado. Quanto mais fino, melhor. A legislação não permite isso. A legislação hoje, né, que é regulamentada por 2 instruções normativas, exige conteúdos mínimos de cálcio, magnésio e potássio. Isso é um problema, né? Exige conteúdos máximos de cádmio, arsênio, selênio, chumbo, em alguns metais. Exige uma concentração máxima de quartzo. Então, esses fatores limitantes, né, eles vão ser discutidos nesse evento em novembro e deverão cair. Por quê? Porque o efeito benéfico que qualquer pó de rocha atribui ao solo existe, está sendo avaliado. Então, embora o Ministério diga que não pode ser classificado, porque tem, por exemplo, pó de basalto. Eu trabalho com pó de basalto. Vai me dizer que basalto não tem nutriente? Por Deus do céu. Mas raramente, os pós de basalto têm mais de 1% de K2O, de óxido de potássio. Não é uma rocha rica em potássio. Então, boa parte dos derrames de basalto estão sendo desconsiderados como condicionador de solo. E olha, a maior parte dos trabalhos feitos com condicionador, com pó de rocha é pó de basalto. E o efeito benéfico é notório, clássico. Então, é uma legislação que deverá ser mudada. Observem ali, tem 5 materiais de origem, 5 rochas, né? Anfibolito, fonolito, fosforito, micaxisto, zinwaldita. Observe que o que predomina nessas rochas é a sílica, o SiO2. Agora, não é quartzo. Não é quartzo. É o silício na forma de óxido. Agora, tem alguns que tem bastante cálcio e magnésio, né? Tem alguns que tem bastante fósforo, tem alguns que tem bastante potássio, tem alguns que tem bastante só sílica. Então, existe uma variabilidade muito grande nas condições químicas, nos atributos químicos desses materiais. Fosforito e folonito já têm sido comerciados, né? Principalmente o fosforito como fonte de fósforo. É uma rocha moída que fornece fósforo, né? Já o anfibolito tem bastante o quê? Cálcio e magnésio, quase equivalente ao fosfato do fosforito. E aí vai. Então, diferentemente de todos os adubos que garantem concentrações de elementos químicos, os remineralizadores não são assim, eles são variáveis. Mas uma coisa é constante, né? Todos aqueles que forem silicatos, né? A partir de rochas silicatadas, a sílica é o principal componente. Ele é o componente majoritário, né? Muito bem. Vejam bem, esse material de origem, à esquerda ali estão os minerais primários, constituintes das rochas, e aqui à direita estão os componentes secundários. Isso aqui é uma figura do professor Brad, devia ter colocado aqui embaixo. Veja bem, no processo de intemperismo, que é o processo de transformação dos minerais primários, que estão aqui à esquerda, que nós não temos, né? Lembre-se, nós não temos esses nos nossos solos, né? Esses são minerais que nós não temos. O que nós temos nos nossos solos? Aqui, ó, a parte final. Caulinita, óxidos de ferro e alumínio. Isso são os minerais que predominam nos nossos solos. Aquele solo vermelho. A gente pode ter um pouco de esmectita. Podemos até ter vermiculita em algumas situações. Mas o que predomina é esses caras aqui. Esses 2 grupos de minerais. Muito bem. Se a gente for fazer o cálculo das perdas dos compostos presentes entre a rocha e o solo, esse cálculo é chamado de cálculo normativo.
Esse é um exemplo de cálculo normativo de um solo aqui da região de Maringá. Aqui está o basalto, a rocha, a constituição química do basalto, né? E aqui está a constituição química do solo. Está aqui. Vejam que a perda de sílica, acúmulo de alumínio, acúmulo de ferro, acúmulo de titânio, né? Mas perda de cálcio, magnésio, potássio, sódio, significativa. Fazendo alguns malabarismos químicos, né, que eu não vou descrevê-los aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Olhem as perdas aqui, ó. Olhem as perdas. Do que havia na rocha, no basalto, foi perdido acima de 96% de tudo que é cálcio, magnésio, potássio e sódio. Acima de 95%. Sendo que cálcio é perdido 99%, sódio 99%, magnésio 97%, potássio 96%. Então, as bases são completamente perdidas. E quem vem logo atrás? A sílica. A sílica. Há uma perda significativa da sílica que havia na rocha em relação ao solo. Muito bem. Então, agora já fechamos, né? A utilização de remineralizadores no solo, pós de rocha, né? Pós de rocha, um dos objetivos é literalmente o quê? Colocar no solo sílica. A sílica perdida. E cálcio, magnésio, potássio e sódio. Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Porque esses são os 4 principais, né, elementos perdidos no processo de intemperismo dos nossos solos. Então, para mim, esse quadro, né, ele resume de forma geral a importância de se fazer a remineralização. E eu não vou discutir todos os demais aspectos, que aí levaria um tempo razoável, né? A adição de pó de rocha vai construir um solo que foi perdido em milhares de anos. Em milhares de anos. Então, quanto mais colocar, quanto mais tiver, quanto mais vai responder, né? Quanto mais esse solo vai se tornar mais jovem e com maior capacidade de produção de alimentos e de aumento da sustentabilidade. Ok? Muito bem. Esse slide era a conclusão do trabalho. Era o último slide que eu ia apresentar. Mas eu resolvi trazer ele para frente, para mostrar para vocês o que hoje se considera importante, né? O que se conhece hoje da aplicação de compostos de rochas que tenham silício na atividade das plantas e performance das culturas. O que hoje já se conhece? Bom, o silício não é um elemento essencial, não é considerado um elemento essencial do ponto de vista da nutrição das plantas. Ele é considerado um elemento benéfico, mas, pelo menos para 2 grupos de seres, as diatomáceas e as cavalinhas, ele é essencial. Então, é uma questão de tempo ele sair do caráter de um elemento químico não essencial para passar a ser um elemento essencial. Esse elemento, ele ajuda, contribui para o aumento e crescimento das plantas e o aumento da produção. Isso tem um monte de dados mostrando isso. Promove o crescimento vertical e a resistência a acamamento. Olha só, né? Nessas culturas que são altamente adubadas, com nitrogênio, fósforo, potássio, em que existe um desenvolvimento vegetativo exagerado, eventos de acamamento são muito comuns. O silício torna as paredes celulares mais rígidas e diminui o acamamento. Ele tem uma relação à exposição das folhas, as folhas se tornam mais expostas à luz, favorecendo a fotossíntese. Né? Se a planta tinha a folha mais dobrada, menos exposição à luz, com o silício, ela tem uma maior exposição e um aumento da capacidade fotossintética.
efeito nas propriedades superficiais. As folhas, os caules, né, tornam-se superfícies mais rígidas, né, menos susceptíveis, né, ao ataque de pragas, doenças ou efeitos abióticos, como areia, pó, efeitos de danos físicos que podem ser causados aos órgãos das plantas, né? Resistência à doença promovidas por organismos. Então, tem uma série de trabalhos, né, não só em gramíneas, mostrando que o aumento da resistência da planta à atividade de patógenos, né, resistência a herbívoros, variando de insetos filófagos, mamíferos, resistência, então, né, ao ataque de organismos, né, resistência à toxidez de metais. O silício no solo, né, tem um papel muito grande em termos de complexar metais pesados, né, e impedir a absorção deles. Uma vez absorvidos esses metais, o silício na planta vai reagir também com esses metais, reduzindo a sua toxidez. Esse é um aspecto, tem o aspecto do solo e tem o aspecto da planta, da parte aérea da planta, né? A resistência a estresse, de salinidade, né? As plantas têm maior capacidade de resistir a aumentos significativos da salinidade, seja provocada diretamente pela aplicação de adubos, seja indiretamente por meio de materiais que chegam à raiz, como flutuação do lençol freático, etc. e tal. Ele aumenta essa resistência. Resistência a estresse de falta d'água, estresse hídrico, né? Eu acho que esse talvez seja um dos principais, né? Nós temos experiência a campo, em experimentos nossos, né, que estão a campo já há alguns anos, e é notório, né, em áreas de solos mais de textura média, arenosa, o efeito que está tendo nesses últimos anos, né, a parcela que tem o pó de rocha e na parcela que não tem. O desenvolvimento da planta é muito diferente, muito significativo, né? Principalmente pelo crescimento radicular, pelo forçar o crescimento radicular das plantas, que quando a água vem, aí ela tem maior capacidade de se recuperar e acabar produzindo. Proteção contra temperaturas extremas, outro fator que está acontecendo recentemente, que as plantas que crescem demais têm muito baixa resistência, né? Já que a demanda hídrica delas é muito alta. Promoção de formação de nódulos em leguminosas. Eu vi muita conversa aqui, né? Bastante tópicos, né? Sobre a nodulação. E eu até olhei assim, né? A professora mostrou um slide em que ela mostrou nódulos numa área de neossolos na região de Ponta Grossa, né? E então é uma região que efetivamente tem um monte de sílica. Ela falou, mas tem bastante alumínio, tem bastante... mas o alumínio, na presença da sílica, ele não é ativo. Ele não é ativo. Há uma redução significativa na atividade do alumínio em solução quando você tem muita sílica presente em solução. Não só... e veja bem, isso é fato. Isso é fato. Né? Então, eu até fiquei pensando, né, a amostragem dos nódulos no ambiente daquele, na hora que você passa para um solo que não tem tanta sílica, o que vai acontecer com a eficiência da nodulação? Já que a bactéria estava acostumada, né, a num ambiente rico de sílica, protegendo ela, além da alta quantidade de matéria orgânica. Né? Da alta quantidade de matéria orgânica a gente encontra nessas classes de solos. Mas coisas interessantes estão sendo escritas aí, né? Afetar positivamente a atividade enzimática dentro das células da planta, né? Favorecendo a absorção de cálcio, magnésio, potássio, ele vai favorecer, pelo desenvolvimento maior do sistema radicular, ele vai promover maior atividade enzimática. E afetar a composição mineral do solo. Essa afetar a composição mineral do solo foi as 3 palestras que eu dei antes. As 3 palestras que eu dei antes. É o último aqui, mas não vou falar muito sobre isso, não. Mas veja bem, nós temos uma área aqui em Maringá, nós fizemos uma amostragem de solo, é uma área que recebeu pó de rocha por 30 anos, que é uma mata dentro de uma pedreira. Uma mata dentro de uma pedreira. O solo que tem ali é um solo de primeira linha. Não tem nada mais a ver
com o solo do outro lado, da pedreira. Nada a ver. A adição contínua do pó de rocha, extremamente fino, né? Porque era das explosões. Explodia, ia para a atmosfera e ele caía. Por 30 anos. Nossa. A caulinita estava desaparecendo. A gibsita desapareceu. E o solo já tinha mais de 40% de esmectitas e vermiculitas. Além de zeólitas. Então era um solo que a alteração mineralógica é completa. É um outro solo. A gente chama até de antropossolo. Solo produzido pelo homem. Que eventualmente vai ocorrer com a aplicação dos pó de rocha. Então veja bem, 13, 14 aqui, dá tempo para cada um deles. E eu vou dizer para vocês, nos últimos 10 dias, eu vou mentir, nos últimos 4, 5 dias que eu comecei a me dedicar a essa palestra, eu encontrei dezenas de bons livros, revisões, mais de 20, materiais de excelente qualidade, que não deu tempo para mim ler tudo. Não deu tempo para mim ler tudo. Mas, né, aqueles que tiverem interesse depois, quiserem que eu mande, eu tenho todos os materiais comigo e poderei repartir com vocês. Já que esse assunto é um assunto que bastante me intriga, que me cria, né? Eu tenho alunos trabalhando nisso hoje, né? Alguns alunos da pós-graduação, né? Tenho 2 alunos de mestrado, 4 alunos de mestrado mexendo nisso, né? Cara, os resultados são cada vez mais positivos. Muito bem. O ciclo do silício. O ciclo do silício é bastante conhecido, né? Existem deposições atmosféricas, fertilizantes e adubos, todos os fertilizantes e todos os adubos produzidos por pó de rocha adicionam silício ao solo, todos eles têm silício, a gente tem feito essa determinação. Os que não são químicos, os que são químicos não, mas todos que vêm de pó de rocha tem, até o KCl tem, né? Existem materiais aluviais que trazem, né? Olha os rios invadindo as cidades na Europa agora, né? No Paraná, Santa Catarina, no Acre, essa deposição de material que vem da Cordilheira dos Andes ou de outros rios traz sílica. Aí aqui é a parte orgânica, né? Que a gente mexe bastante na agroecologia, adição de compostos orgânicos, seja palha, seja compostagem, seja qualquer tipo de material, também adiciona silício ao solo, que vai ser transformado nessa forma aqui, que é o ácido silícico, mono ou poli, né? Pode ser perdido por lixiviação, e aí é uma das coisas que nós preconizamos, né? O solo nunca pode estar nu, o ambiente agroecológico, a construção desse solo obriga o agricultor a manter ele permanentemente cultivado para que haja a ciclagem dos nutrientes, principalmente a sílica, impedindo a lixiviação, a perda, o envelhecimento do solo. Tá? Isso sem contar a erosão. Se tiver erosão, todo esforço é nulo. Né? Podemos ainda aplicar água de irrigação, resíduos, como a própria vinhaça, né, que tem sílica, além de potássio, né, e as deposições atmosféricas. Bom, a atividade vulcânica que tem no planeta aí é brincadeira. Ah, mas nós não temos aqui. Mentira. Né? Existe uma enorme quantidade de material que a gente pensa que não chega aqui, mas foi provado que o Saara exporta para a floresta amazônica toneladas e toneladas de quartzo, de sílica, do Saara, que vem para cá. E recentemente a gente teve eventos vulcânicos no Chile que trouxeram para dentro do Brasil, a região sul do Brasil, toda ela recebeu sílica dos vulcões chilenos. Ah, mas é um evento. Mas põe 1000 anos aí. Põe 1000 anos aí nessa história. Você vai ver a quantidade de material que é depositado. Então, esse ciclo aqui, ele só funciona se ele for fechado. Não houver perdas superficiais, não houver perdas profundas, e a gente puder ciclar todo essa sílica que está aqui. Porque se houverem essas perdas, há o envelhecimento e a perda de capacidade de produção, associada só ao silício, que eu estou falando agora. Tá? Muito bem. No solo,
existem duas formas principais do silício, né? Que é o monossilício, o H4CO4, ele está em solução, e formas polissilídicas. Essa seria um reagrupamento químico que vai dar origem aos minerais, que vai poder formar os minerais juntamente com outros elementos, como é o caso do alumínio, né? Muito bem. Aqui a gente tem formas adsorvidas. Veja bem, ele sempre está na forma de um ânion, né? O silício está no solo, na solução do solo, na forma de um ânion, né? Dissociação desses prótons aqui. Consequentemente, óxidos de ferro e alumínio, que têm cargas positivas, são os que têm maior avidez pela sílica, né? Na fase líquida, então, tem esses dois aqui que são os principais, ainda podem ser complexados pelas moléculas orgânicas, né? A fase sólida tem minerais primários e secundários. Do ponto de vista dos nossos solos, né, os minerais primários que existe aqui é a caulinita. Desculpa, é o quartzo. Nada de nutriente. O secundário é a caulinita, que também não tem nada de nutriente. Agora, todos esses aqui têm formas. E veja bem, eu coloquei aqui as formas biogênicas. Como é que é? As plantas sintetizam minerais de sílica, são chamados de fitólitos. Por isso que é tão importante manter a superfície do solo protegida por resíduos vegetais, porque essa sílica aqui que vai vir da decomposição desses resíduos orgânicos é uma sílica altamente ativa, que vai favorecer as plantas em todos aqueles atributos que eu coloquei lá atrás. Então, esses fitólitos, né, são importantíssimos do ponto de vista da resistência a pragas, doenças, seca, acalmamento, etc. Porque são eles que estão promovendo essa ciclagem. Agora, se houver erosão, se houver lixiviação, o que vai ficar para trás? Ferro e alumínio. Isso não é bom. Isso não é bom. A concentração, veja que varia muito na solução do solo, de 0,1 a 0,6 milimolar, isso na solução do solo de solos europeus. Os nossos pode parecer maior, mais ainda. Agora, nas plantas, chega a 10%. De 0,1 a 10% de silício nas plantas. E eu gosto de cutucar os meus alunos, né? Como é que um elemento que pode chegar até 10% não é essencial? Como? Se ele tem tantas propriedades, tanta atividade, né? Por que ele não é considerado essencial? A resposta está ligada à ciência. Está ligada à ciência. O olho que a gente tem sobre o elemento. Que como a quantidade dele é tão grande e a concentração dele é tão alta, né, nós não conseguimos enxergar os mecanismos que possam não existir na ausência dele. Na ausência dele. Mas é muito importante perceber isso. Né? Ele, com certeza, vai virar um elemento essencial. É uma questão de alguns anos aí de virar elemento essencial. A maior concentração deles ocorre nas monocotiledôneas, né? Aqui tem a concentração crescente, os legumes é o que tem menos, né? E os grãos, né? A tendência dos grãos de monocotiledôneas são os que têm a maior concentração de silício, né? Ela varia de órgão para órgão e acumula nas folhas mais velhas. Aonde estão quem? Os fitólitos. Os fitólitos. Plantas como trigo, arroz, cevada, monocotiledôneas, né, absorvem ativamente o silício. Ela tem um mecanismo químico que tira o silício da solução do solo e vai transportando pelo sistema todo até atingir o caule e ser transportado para a parte aérea. Um mecanismo ativo. Né? Já soja, melão, absorvem passivamente. Então, aí quanto mais tiver, mais absorve. Quanto menos tiver, menos absorve. E a aveia é uma gramínea, né? Algumas plantas, como o tomate e o feijão, evitam a absorção de silício. Olha o feijão aí, com o problema das doenças dele. Olha o feijão aí com o problema das doenças dele. E o tomate também. E olha a quantidade de problemas que eles têm, né? Em termos de doença, uma das razões provavelmente está associada a evitar a absorção de silício, que iria aumentar a resistência dessas plantas. Gosto muito dessa figura, eu tirei desse trabalho desse Magnitsky, que é uma tese de doutorado dele,
né? Eu achei muito legal. Ela é um resumo, né? Uma gramínea, um milho, né? O solo pobre em nutrientes, né? E aqui a adição de silício vai aliviar a deficiência de fósforo. Por quê? Porque o silício vai competir pelos sítios de absorção de fósforo, impedindo a formação dos complexos de esfera interna entre o fosfato e os óxidos de ferro e alumínio, aumentando a disponibilidade de fósforo em solução. É um mecanismo químico, não biológico, mas adorei as palestras anteriores, né, onde falaram que tem bactérias aí trabalhando para aumentar essa disponibilidade. Muito ok, concordo plenamente. Não só fósforo, olha lá, aliviar a toxidez de alumínio, zinco, ferro, manganês, cádmio, arsênio, todos os caras que fazem mal às plantas. Ué, mas ferro não é nutriente? Zinco não é nutriente? É, manganês, mas se estiver em altas concentrações, eles podem ser tóxicos, principalmente em ambientes de excesso de água, né? E aí o silício tem o seu papel, minorando essa toxidez. Já aqui em cima, né? Na parte fisiológica, reduzir a deficiência desses mesmos elementos, aliviar o estresse hídrico por trabalhar na película externa das folhas, né? Aliviar a deficiência de fósforo, porque vai favorecer a absorção aqui embaixo, aumentar a resistência a patógenos e insetos, né? Eu tenho uma fotografia, mas eu não coloquei, de uma lagarta sem dente, né? Tentando comer o milho lá no cerrado, né? E o pessoal aplicou um leite de sílica, um leite de pó de rocha na folha, e a lagarta não conseguia romper, perdeu todos os dentes dela, desgastou os dentes dela, não conseguia cortar a folha de milho, né? Aumentar a absorção de cálcio, potássio, magnésio aqui, né? Não é... Por quê? Porque na liberação dos minerais silicatos vem também quem? Cálcio, magnésio e potássio. E é uma liberação constante, que é o que a planta precisa. Você favorece a eficiência da aplicação dos adubos e dos corretivos, com a aplicação dos remineralizadores. Olha lá, resistência a patógenos, ventos fortes e chuva, reduzir acamamento, aliviar estresse salino e seca e aliviar a toxidez. Então, veja bem, a gente tem um conjunto, veja bem, não é não é dois, não é 1000 trabalhos publicados nos últimos 20 anos que abordam esses tópicos. Só que as escolas pouco falam disso, né? Pouco falam disso e nós sabemos todas as razões pelas quais, né? Os interesses que existem por trás disso. Mas uma simples dosagem de algumas toneladas de pó de rocha ao solo vão melhorar todo esse ambiente, não só no solo, mas também para a planta. Né? E o que é uma coisa que, vamos ver assim, que essa relação custo-benefício seria ótimo para aqueles agricultores que têm pouco poder aquisitivo e não tem como custear, né? Ou na agroecologia não utilizar adubos químicos. Né? Mais 5 minutos para finalizar. Tá. Aqui estão os fitólitos, são estruturas, né, particulares para cada planta constitui o fitólito. Os campeões de estudo de fitólitos são os japoneses, eles têm uma dedicação enorme ao estudo desses compostos, porque eles conseguem classificar as plantas que morreram há milhares de anos, em alguns ambientes deles lá, né, gelados. Aqui tem a concentração, né, mostrando que as gramíneas, aqui, cana, milho, arroz, é a que tem a maior quantidade de sílica, né, nos seus tecidos, enquanto lá tomate, soja, tem uma baixíssima concentração, já que tem maior dificuldade na sua absorção. Aqui está o mecanismo, né, de absorção indutivo, né, que a planta tem. Aqui está a gramínea, né, a sílica em solução, ela sendo transportada ativamente para dentro do sistema, chegando ao xilema, indo à parte aérea e aqui sintetizando os fitólitos ou os fitolitos, armazenando sílica na folha, protegendo-a das pragas e das doenças. Vou pular aqui, o acamamento, né, do milho, do arroz, né, na ausência de silício, espiga em pé,
né? E sem o silício, a espiga deitada. Então, e aqui você vê a estrutura da folha com alta quantidade e com baixa quantidade do silício, né? Aqui tem uma tabela interessante mostrando a demanda. Olha a quantidade de silício que as plantas exportam. Os nossos solos, se a gente exportar, continuar só exportando, as perdas de silício em quilos por hectare é enorme. Logo, logo, vai acontecer com o silício o mesmo que aconteceu com o sulfato há 30 anos atrás. Se aplicava tanto adubo químico sem enxofre, que começou os solos a apresentar deficiência de enxofre. E aí viram que tinham que aplicar enxofre. E aí entrou o gesso agrícola, o fosfo-gesso, e mesmo aqueles adubos sintéticos que tinham enxofre em sua constituição. Com essa exportação de sílica aqui, logo, logo a gente vai ter falta de silício em alguns solos, se já não tem. Daí, suscetibilidade a pragas, doenças, nematóides, etc. Pela exportação. Aqui doenças, né? No arroz, na cana, no trigo, que são reduzidas, né? Aqui estão os patógenos, né? Eu não vou eliminar esses nomes aqui, né? Aqui estão insetos que atacam o arroz, a cana, o milho, o trigo, né? Esses insetos também são controlados ou eles não atacam com a mesma intensidade com a absorção do silício, né? Aqui estão os modelos de interação por causa dos metais pesados, arsênio, cádmio e ferro, né? Então, lá na célula, as reações que ocorrem, a formação de complexos, né? Entre a sílica e esses metais, né? Que vão torná-los não tóxicos às plantas. Os mecanismos de reação aonde a sílica vai entrar, né, para a redução da toxidez. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a sílica e o cádmio ligado dentro do fitólito, né, que foi transportado lá da raiz para a parte aérea. Esse cádmio é inativo. Podia ser arsênio, e podia ser alumínio, e podia ser mesmo ferro em excesso. E essa formação desse complexo de esfera interna, né, que a gente chama, né, binuclear do cádmio, podia ser com silício. E isso ocorre via a presença da sílica dentro da planta. Aqui tem a proteção superficial, né? Pode ser interna e pode ser externa, né? Aqui, sílica durante ataque fúngico, isso aqui é uma folha de bambu, né? Então dá para ver aqui em cima, né? Ó, a camada de silício que vai se formando, né? Protegendo a folha do ataque. Protegendo a folha do ataque. Aqui é um ataque de fungos. Né? O fungo tem dificuldade de penetrar na folha e fazer o ataque, né? Aqui outro mostrando a mesma coisa dos metais pesados dentro das células, é uma tese de doutorado, esse Mohamed aqui, os silícios na forma átomos de silício, né? Ele vai entrar, ele vai agir sobre os metais, complexando eles e isolando eles de forma ativa. Aqui aumentando a espessura das células epidermais de plantas, aqui na presença de cádio sem silício, essa camadinha aqui é uma camadinha que você vê bem pouco espessa, né? Aparentemente um conjunto de células monocelular, né? Aqui não. Quando você coloca o silício, você vê 2, 3 materiais associados, né, epidermalmente, protegendo a planta, né, do problema do cádmio. Aqui na superfície, né, a aplicação de sulfato de silicato de cálcio na folha. Aqui você dá para ver os estômatos, isso em café, né? A proteção aqui sem nenhuma proteção do silicato e aqui totalmente obstruídos, né? A dificuldade que pragas, doenças, patógenos vão ter de atacar. Aqui está fácil de entrar nos estômatos e produzir os prejuízos. Aqui não. Aqui não tem essa mesma facilidade, né? A proteção física, né, externa, tem a proteção química interna e a proteção física externa. Do ponto de vista físico, aumenta a capacidade de retenção de água, a disponibilidade de água no solo. Então, o efeito não é só químico, é efeito físico também, né? Existem observações já mostrando que essa sílica que é liberada das plantas, daqueles fitólitos, quando tem alta concentração, vão
promover a agregação do solo e aumentar a capacidade de retenção de água desses solos, em comparação com materiais que têm baixa teor de sílica, né? Foi rápido, né? Eu tinha um material muito mais expositivo, mas eu queria deixar essa mensagem, né? Que o solo, e principalmente esse indivíduo chamado silício, na agroecologia, ele tem um papel muito importante, né? Porque nem sempre você vai ter todas as condições de oferecer todos os materiais, mas se você tiver pó de rocha e puder aplicar ele no solo, você vai ter resposta positiva nos diferentes materiais que você tiver, seja na raiz, seja no caule, seja na folha, seja no que for. O benefício é muito grande. E aqui estão alguns dados que possam contribuir. E eu falei muito pouco de solo. Obrigado pela oportunidade, Kátia e Igor, né? E fico à disposição daqueles que tiverem alguma pergunta, que queiram fazer alguma pergunta para nós. Obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação. Foram direcionadas no chat aqui algumas perguntas. Acho que daria tempo da gente selecionar uma ou duas para que o senhor pudesse responder. Ok. Uma delas é do Maurício Sugai. Na verdade, ele fez 3 perguntas numa só. Vou lendo ela em partes, né? A disponibilidade de nutrientes que pó de rocha será lenta se houver atividade microbiana? A primeira pergunta dele. Sim, né? A aplicação do pó de rocha vai liberar lentamente, e é uma liberação lenta, eu falando, por exemplo, de pó de basalto. Agora, se você pegar a calcita, se você pegar os fosfatos carbonatados africanos, a liberação de cálcio, de fósforo e dos nutrientes é rápida. Você consegue visualizar, existe a resposta da planta no ciclo dela. Agora, se você esperar que o pó de basalto vá responder em termos de cálcio, magnésio e potássio no ciclo de 120 dias, isso não vai acontecer. Por isso o que eu digo para os meus agricultores? Eu falo assim, olha, você não pode substituir a adição do que você está colocando. O pó de rocha vai melhorar a eficiência do corretivo daquilo que você estiver aplicando. Seja ele um material orgânico, como é um adubo orgânico, uma compostagem, seja ele inorgânico, como é o carbonato de cálcio ou o cloreto de potássio, por exemplo. Ou uma outra rocha como um fonolito, como fonte de fosfato. Vai aumentar a eficiência, associada à atividade biológica, com certeza. Tá. O senhor teria uma noção do percentual de aproveitamento dos rejeitos das pedreiras e mineradoras para rochagens? A eficiência é aquilo que estou falando. A variabilidade é extremamente grande. Se eu pegar, por exemplo, um fonolito, a eficiência na liberação de fosfato é acima de 30% a 40%. Agora, se você pegar o fósforo que tem no pó de basalto, eu vou dizer para você que é menos de 5%. A variabilidade é muito grande, porque não só as rochas variam quimicamente, mas também mineralogicamente. Então, o fosfato presente na rocha magmática, né, é muito menos solúvel que um fosfato presente numa rocha sedimentar, como são os fosfatos arário, fosfatos GAFSA, os fosfatos de Marrocos, né? Então, não só a mineralogia, a composição química influi, mas também aonde esse elemento está, em qual mineral ele está. Por isso, a importância da mineralogia nesses estudos de remineralizadores. Bom, chegaram uma série de perguntas, acho que poderiam ser direcionadas depois ao professor diretamente no seu e-mail, mas assim, para finalizar... Você vê, a gente começou com 59, estamos com 37, esses são os heróis da resistência. Pois é, aqui aparece... Olha o Fabiano, isso aí. Aqui a Pauli, eu estou vendo alguns aí. Não, tem 52, tem 52 aqui, Costa. Não, está escrito 37 aqui para mim. Bom, tá bom. 52 eu tô contente, então. Eu tenho 62 anos, tá bom, só falta 10. Eu também tem o mesmo, 52. Tá bom. Ei. Mais algum? Para finalizar, professor, dada a importância da matéria orgânica no sistema agroecológico, tem uma pergunta da Cláudia Fortes.
E ela pergunta se o senhor sabe a interação dos ácidos úmicos com a sílica. Se a sílica aumenta a capacidade de absorção de nutrientes pela solução do solo. Essa é uma boa pergunta. Tem uma menina que está na plateia aí que vai tentar responder para nós, né? A dissertação de mestrado da Paula vai justamente tentar mostrar o efeito, né, dos ácidos fúlvicos e úmicos na liberação de compostos para a produção de substratos para plantas. Do ponto de vista químico, o que eu vou dizer para você é o seguinte: a presença dos ácidos fúlvicos e úmicos, né, desses ácidos orgânicos em geral, elas são um sumidouro para esses compostos. O que significa dizer que eles aceleram o processo de liberação dos nutrientes, aumentando a eficiência na absorção deles. Então, se você tem um solo rico em matéria orgânica, e aí a matéria orgânica geral, e onde você tem bastante ácidos fúlvicos e ácidos úmicos, moléculas orgânicas, biomoléculas, né? Essas biomoléculas, né, elas aceleram o processo de liberação dos íons presentes na estrutura desses remineralizadores. E as formas liberadas são disponíveis para a absorção das plantas, pelas raízes das plantas. Então, é muito importante, né, a eficiência da aplicação desses remineralizadores tem a ver diretamente com a atividade biológica. Não só das raízes, mas também de todos os organismos que estão ali no solo, bactérias, fungos, minhoca come pó de rocha, ela come, passa pelo trato digestivo dela e sai do outro lado um coprólito que foi atacado pelos ácidos orgânicos do intestino das minhocas. Besouros comem solo também. Então existe uma série imensa de organismos que atacam, e esse ataque vai promover a liberação dos nutrientes, com certeza, favorecer a liberação deles. Tá joia. Professor, muito obrigado. Acho que os demais questionamentos podem ser direcionados direto para o seu e-mail que está na tela aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela palestra que o senhor nos deu. Ok. Eu antes de vocês me despedirem e forem almoçar, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, a todos os meus alunos, né, de graduação, de pós-graduação, que me aguentam. Eu sou um cara muito chato, muito chato, né? Os alunos meus de graduação, de pós-graduação, aqueles que conviveram com a gente nos últimos 30 anos, né? Principalmente o Ivan trabalha com a gente já há bastante tempo, né? Eu agradeço pessoalmente, né? Todos eles, né? E eu recomendaria a vocês que amanhã deem um beijo no velho e diz para eles que vocês amam ele. Velho, eu te amo. Que pai ouve muito pouco isso. Um grande beijo para todo mundo e bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, Kátia. Obrigado, Igor. Nós que agradecemos muito. Obrigado. Igor? Obrigado, professor Costa. Obrigado, Ivan. Agora, nosso também vai iniciar conosco na introdução às ciências do solo, né? Se eu não me engano, é isso? Sim. Uhum. Muito obrigado. Obrigado eu ter sido chamado para participar desse evento. Agradecemos muito. Eu vou só interromper a gravação para depois a gente conseguir... na verdade, conseguir não, já estou atualizando a página do YouTube.